A gente tem uma surpresa pra vocês. Ah, que legal. Outra surpresa. Outra surpresa. Olha que maneiro, legal. cara. Nossa, capa de disco isso aí. Muito maneiro. Pode botar no seu single. Vamos colocar, pô. Olha, um seu estilo próximo mangá, é feat. assim, né? A gente vai fazer agora o Ben-Hur Tiny Desk, que vai ser um episódio só musical. Sério? A gente vai ficar horas com um monte de gente fazendo. De improviso? A gente sempre faz de improviso. A gente juntou todas as músicas que tinham no Ben-Hur num episódio só assim, quando a gente tava de férias ali, né? Tirou umas semanas. Acho que deu 9 horas o episódio. Tipo assim. Acho que o nosso podcast, acho que a galera já vê que não tem uma linha exatamente lógica de acontecimento. Eu acho que, sei lá, pelo menos a gente, né, entra num espaço ali que não está muito ocupado, vamos dizer, certeza, né, cara. talvez. O Sarubo, que é o roteirista-chefe do The Noite, né, meu amigo, ele falou, cara, vocês são tipo, tem o Talk Show e tem o Space Ghost, vocês são tipo Space Ghost dos podcasts. Né? Eu acho do Vocês caralho e o isso. Minhoca são assim, tipo, pra outro lado, fora da curva, assim. Para de ofender a gente. Ué, vocês não vão lá essa semana? Então vamos lá amanhã. Quinta. A gente foi no Minhoca uma vez, daí os caras do Minhoca perguntaram pro Bento, falou, qual que é o podcast que é nota 10 pra você? O Ben-Hur, né? Dele. Quanto que é o nosso? Ele, uns 4? Cara, né? O que eu posso fazer se eu sou sincero? Mas o deles, desculpa, não tenho nada contra o deles, mas eu vejo mais como uma coisa meio como um programa de rádio, uma mistura de um programa. Não é exatamente um podcast, assim, vamos dizer assim, né? Ele tem uma vibe Tem mais quadros, né? Mais coisas assim, né? Tem quadros, tem segmentos, tem abertura, tem não sei o que lá. Eles 4, sempre 5 falando ao mesmo tempo. Não me parece assim, se eu fosse falar, putz, qual é o podcast que você escuta? Eu não ia, na minha cabeça, não ia vir Minhoca. Se fosse assim, qual é o programa que eu escuto? Talvez às vezes, ou qual é a parada de rádio que eu acho legal, eu falaria Minhoca. Tem que ser específico. Mas assim. tipo, podcast não ia me surgir na cabeça. Penso que não Não, pode... podcast, é um copo com E qual áudio. podcast? Pensa no Vocês- flow, com alça. Você pensa no flow, você pensa nesse, você pensa em algum outro. Entendeu? Abraço, Pensa, Patrick, quinta, tamo junto. Ai, meu Mas Deus. o Patrick já deu várias... ajudou a gente, já deu várias chances lá. Chances. Já deu várias brechas, né, pra gente Aliás, fazer o nosso abriu show lá. O podcast Abriu meio a que porta. existe um pouco por causa do Patrick, sabia? Porque quando ele tava pra montar lá o Não Existe Produções, lá que ele grava o podcast dele, ele me chamou, ainda não tinha nada montado assim. E ele falou, pô, Yuri, você podia vir fazer alguma coisa aqui e tal, não sei o que lá, um podcast, alguma coisa. Isso aí deu um negócio pra mim que eu falei, cara, isso aí é uma coisa que eu podia fazer com o Bento. Eu liguei pra ele e daí ele topou e tal, assim. Que ano isso? Agora. Quando vocês começaram a Ben-Hur mesmo. foi- Achei foi- que nas começar. antigas vocês já tinham Foi tido no essa final de ideia. 2020 isso. A gente começou no começo de 2021, né, assim. E daí a gente tava negociando, aí o Patrick quis pegar muito dinheiro, falei, foda-se o Patrick, daí a gente fez o Ben-Hur, mas foi porque ele instigou, assim, ele falou, pô, você podia fazer alguma coisa aqui e tal, não sei o que lá. Foi bem legal. Então, e aí nasceu o Ben-Hur. A gente quer até copiar vocês melhor no esquema do... Vocês fazem teatro às vezes, No ao né? vivo? Eu já vi ao vivo. Do que você disse? Quando vocês replicam isso num teatro, né? Ah, O Vênus tá, com no Vênus plateia. com plateia. Ele Isso. quer copiar, gente- ele a quer gente- copiar Isso é na maneiro. parte de ganhar dinheiro, né? Não. Não dá dinheiro. Então não copia. Não façam. Aí, ó. Pelo contrário, a gente gasta pra fazer. Mas tá bem... Parece sempre que o lugar tá bem cheio. Isso, quando eu aí quanto vejo. custa pra fazer lá? Pra não ter sei. uma internet lá no lugar que não tem. É. A gente, Vocês trazem Pra levar toda os móveis. a gente infraestrutura. precisa contratar uma internet pro dia, que é caríssimo. Então, aí tem um amigo meu, Catito, beijo, Catito. Beijo, Catito. Obrigada. Que ele tem uma empresa e aí ele faz pra gente por um preço que não existe. Mas mesmo assim, ainda, o que a gente... Esse valor que a gente ganha com a galera que paga o convite virtual ou presencial, de verdade mesmo, banca o acontecimento. E às vezes, não banca. É, então Real. foda. Mas então, por que vocês fazem Porque a isso? gente então? gosta de encontrar as pessoas de verdade. Exatamente. A gente gosta de ver o público. Não tem nada, um retorno Vantagem? mais Não, pelo imediato contrário. para vocês do que o do Por público? enquanto não, mas é uma aposta nossa. Eu acho que vocês estão construindo, mas mesmo na construção vocês já Mas, por exemplo, estão mais estruturados do que a gente quando tentou fazer uma coisa parecida. Por isso que eu falei copiar, porque a gente realmente tentou fazer alguma coisa no teatro que replicasse o Ben-Hur, mas
são duas linguagens diferentes, eu acho que você tem que lidar um Talvez pouco. se você estiver pensando em algo que, a princípio, cara, não queremos botar grana, mas queremos fazer pra testar, 2 dicas não leva cenário, porque a gente leva e isso gera um custo, e faz gravado. Porque aí você grava e aí você não se preocupa com ponto de internet, você... Não, a gente teve, entendeu? assim, o Bento, ele fica meio assim, mas eu acho que os ao vivo que a gente fez foi uma experiência bem legal, assim, a gente ganhou um dinheiro, inclusive. Não sei se você lembra, porque a gente vendeu muito ingresso online também, assim. Isso a gente também adotou como estratégia. A gente vende ingresso online, deu até uma ajuda. E no último episódio que teve do Ao Vivo com plateia, a gente teve 2 patrocinadores, que foi nosso aniversário. Então esse a gente conseguiu porque ter daí um lucro. o patrocínio entrou pro episódio. Ponto, né? Então, se ele tivesse acontecido aqui ou lá, ou onde quer que fosse, entrou esse patrocínio. Mas eu digo assim, o evento, pelo custo do evento, ele não se paga. Então, a gente fez numa escala muito menor, que o Minhoca também era um lugar de 50 pessoas assim, e tal. Mas pra gente rolou legal, e vendeu muito ingresso online também. E a gente fez alguns shows bem legais de Natal, foi muito legal. Mas o problema pra gente era esse ficar transportando equipamento, acabou danificando. Sim. A gente até perdeu uns episódios, porque danificou nossa mesa, não sei o que lá. Vocês já visitaram o Barbixas? Não. É onde era o Comedians, né? Ainda não fui no... Cara, tá é o espaço perfeito. Imagino. É o espaço perfeito, sério mesmo. Isso do Minhoca não dá pra se mexer ali no palco, entendeu? Por isso tipo chama assim, Minhoca, ué. mas sei lá, quando você tá na frente do palco, pra fazer Bento, uma ele piada, gosta de andar, porque jogar uma garrafa Comedy de Club. ar, E o Comedy Club, ele, de fato, o palco é pequeno, né? Tanto que o Comedians, quando ele virou Barbixas, eles tiraram a primeira... Porque lá é meia-lua, né? O palco é meia-lua. ele é assim, né? Aí os Barbixas tiraram a primeira fileira de mesa e aumentaram, sei lá, tipo, uns 80 centímetros, 90, de palco. É um palco grande lá? Aumentaram agora. Vamos fazer lá, Barbichas. Vamos... Porque antes o Comedians, como era pra stand-up, não precisava. O stand-up é só a pessoa. A gente quer fazer o show de Natal esse ano com o Edson e com o Batata juntos, né? E acho que vai dar... não, falou certo. Cara, corre ver data. Porque a gente já foi ver pra dezembro, a gente já catou assim, não... Caramba. O de Natal a gente gravou um pouco antes e daí exibiu no dia, né, já gravado. Então já, dá assim. pra fazer isso. Me dá uma certa agonia fazendo teatro, porque... Eu não sei se você sente isso, mas eu quero que as pessoas riam, né? E às vezes tem um buraco que eu vejo que não tem Bento, ninguém rindo. O que eu acho que o Bento, assim, ele ficou muito com uma impressão negativa. Apesar os nossos shows foram muito legais, o pessoal adorou. Tá? Todo show, um monte de gente mandava mensagem. Mas é que ele não entendeu muito que era pra ser um podcast ao vivo. Ele queria fazer piada toda hora. Às vezes tava o convidado ali, ele ficava fazendo piada. E eu falava, cara, a gente tem que falar com o cara ali. Mas por isso a escolha dos convidados. A gente tem dois cuidados no Vênus com plateia, que é não fazer um convidado só. Porque quando a pessoa está ouvindo o podcast em casa, ou no trânsito, ou o que quer que seja, o podcast é meio que uma segunda tela. Sim. Tá acontecendo a vida dela e em segunda tela tá o podcast. Uma então, aba aberta ali. Ela tá na esteira, ela tá lavando uma louça, ela tá trabalhando, ela tá... Então, está acontecendo o podcast. Ali no teatro é isso aqui, ó. Sim. Eu não tenho nada. Então, aquilo tem que ser muito interessante pra me prender por 2 horas. Então, a gente alterna convidados muito... 6 convidados a gente costuma fazer. Caramba. 6 por show? Porque daí é assim, ó. Papum, a pessoa... 20 minutos, 20 minutos, A pessoa 20 ficou minutos. entediada, trocou. Começou a ficar entediada, trocou, sabe? Dá uma... O nosso show era bem rápido, era 1 hora e meia no máximo, se eu não me engano. Nossa, às vezes parecia que eu tava naquele palco por 3 dias. Era um cara. Pelo convidado silêncio. Hã? Pelo mas... silêncio. Um convidado só. Mas a gente sempre bolava alguma bobeira, assim, sabe? Tipo, Paulinho Serra foi lá, a gente fez como se a gente estivesse começando um grupo de improviso que chamava Impro Sacudos. A gente ficava fazendo um jogo de improviso, daí tinha podcast, daí tinha abertura, tinha música. Sabe, assim, a gente sempre faz, porque a gente já faz isso no podcast, assim, né? Tipo, tem música, tem as bobeiras que a gente inventa e tal, assim. E a gente tentava adaptar isso aí. E eu acho que foi bem legal. Acho que o motivo maior que a gente parou foi esse, foi de danificar os equipamentos. Porque assim, se a gente não leva o nosso equipamento, daí é $1 milhão Sim, pra gente... A gente leva também o nosso. E tem a outra questão que fazer comédia é muito mais foda do que fazer drama ou qualquer outra coisa, né? Porque se você se propõe a fazer drama,
A pessoa vai assistir uma peça drama. Ela assistiu a história inteira, ela chorou uma vez, nossa, já foi incrível. Sim. Se você se propõe a fazer comédia, a pessoa riu uma vez, é uma bosta. Ela Mas tem que rir o tempo todo pra ser eu bom. acho que, assim, o Bento tem mais essa pressão de querer ser engraçado o tempo inteiro. Eu não tô nem aí se vai ser engraçado ou não. Eu quero só... Tipo assim, eu sei que a galera tava lá porque ela gostava do podcast. E quer ver ao vivo. E quer ver. E a gente, assim, pra mim é muito mais legal fazer uma coisa estranha do que uma coisa engraçada, assim, sabe? Mas o Bento, tipo, bem mais de comédia, assim, sei lá. Cara, é super desconfortável pra mim se eu vejo que as pessoas estão A gente prefere totalmente também que seja mais pro entretenimento. desinteressadas. E Sim. assim, tudo bem, certas coisas são legais, né, na premissa, mas eu não posso sempre contar com a premissa engraçada e depois vamos improvisar qualquer coisa. E a piada dura 15 segundos. É, E depois o resto dá 1 hora e... Isso que eu notei muito. Às vezes eu pensava também, porra, vou entrar lá e não sei o que lá. E às vezes, assim, sempre tem a coisa que é a primeira coisa que você conta que seria legal. Sim. Pra mim, isso, quando você entra, você tem que pegar as pessoas no começo. Depois você pode até ir dando uma mornada, dando uma elevada, mas no começo você tem que pegar as pessoas. Eu acho... E aí, se não entra uma... Você já desanima. Putz, eu já falo, fodeu, isso vai ditar o tom do todo Isso, por 1 hora. Isso tem muito da energia de caça. Porque dizem que o bicho sente, né? Quando a presa fica frágil, o bicho sente, né? E parece que a plateia sente, cara. Quando a nossa energia cai, a quando plateia você tá fala, ali, vou engolir esse quando cara você tá agora. um bicho inseguro ali, parecendo que tá prestes a ser atacado numa savana por uns leões, um hiena. Assim, mas eu acho que estava muito mais na sua cabeça do que na realidade. Porque o pessoal gostou, né? Porque é igual quando vocês foram lá. A briga toda estava muito mais na sua cabeça do que na realidade, assim, por exemplo. Acho que às vezes você fica muito incomodado com umas Eu coisas. preferia que a minha percepção não fosse tão boa, às vezes, pra alheia. Não, mas juro, mas às vezes eu preferia não ter razão. Às vezes eu falo, cara, isso aconteceu porque essa pessoa, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele, não, Você tá agoniado, né? É. Não.